No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre campo elétrico e potencial elétrico. Eu sou o João Gabriel, você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade a essa playlist agora de eletricidade, a gente vai entrar na parte 2 da nossa aula de eletrostática. Caso você tenha perdido a primeira parte, eu vou deixar o card aqui em cima para que você tenha aqui os conhecimentos básicos para a gente poder andar com essa aula. Tá? Então, na aula de hoje a gente fala sobre campo elétrico, potencial elétrico e isso daqui, meu amigo, presta atenção que é de extrema importância, tá bom? Então, olho na tela, sem mais delongas, vamos embora, que eu quero te explicar esse negócio chamado de campo elétrico. Bora! Como é que se dá esse tal campo elétrico, João? O que é isso? Cara, lá na aula de leis de Newton, a gente, quando foi falar a primeira vez sobre força, eu comentei com você que haviam duas formas de se fazer força. A primeira, muito simples, que é através do contato, né? Se você faz contato com alguma coisa, você já faz força. E a segunda era uma força de ação à distância, que é o caso, por exemplo, do porquê que quando eu solto essa caneta, ela cai. Ela cai porque ela está sendo puxada pela Terra por meio do campo gravitacional. Ou seja, ou a gente faz força através de contato, ou faz força por meio de um campo. No caso, a Terra faz força sobre a gente por meio de um campo gravitacional. Então, eu quero trazer essa ideia da mecânica sempre que a gente for falar aqui da eletricidade. Acompanha comigo. A gente sabe o seguinte: a gente sabe que a Terra ela gera no seu entorno um campo gravitacional que a gente chama de gravidade. E por conta desse campo gravitacional, quando você coloca uma massa dentro dele, essa massa ela sofre uma força gravitacional que na superfície da Terra a gente chama de força-peso. De modo que a gente sabe calcular essa força-peso. A gente sabe que a força-peso é o produto da massa pela gravidade, que é nosso campo gravitacional. O que significa que o campo gravitacional ele vai ser então a força gravitacional, a força-peso, dividido pela característica que o corpo tem de sofrer essa força gravitacional, que é a massa. E é exatamente assim que funciona na eletricidade. Se a gente tem uma carga, essa carga vai gerar no seu entorno um campo elétrico, de modo que, ao colocar uma segunda carga, ela vai sofrer uma força elétrica. Então se liga. Por que a Terra produz gravidade? Produz um campo gravitacional? Porque ela tem massa. E por que ela atrai esse corpo aqui? Porque esse corpo tem massa. Então, se eu tiver uma carga, essa carga produz um campo elétrico e essa segunda carga sofre uma força elétrica porque ela tem carga. Então repara que o equivalente, né, à massa na mecânica é a carga elétrica aqui. E uma vez que o campo gravitacional ele é a força gravitacional dividido pela característica que o corpo tem de sofrer a força gravitacional, o campo elétrico ele vai ser a força elétrica dividido pela característica que o corpo tem de sofrer força elétrica, que é a carga. Então a gente fica com o campo elétrico sendo aí definido como a força elétrica dividido pela carga. Ou, claro, se você quiser escrever em função da força elétrica, você pode escrever que a força elétrica ela vai ser o campo vezes a carga, né? É só jogar a carga para o outro lado aí, sem mistério algum. Perceba que é muito semelhante o formato aí com que se dá na eletricidade e na mecânica, que a gente já conhecia.
Então, essa relação, esse link, é o que você tem que perceber aqui que acontece, tá? Então, da mecânica para a eletricidade, é isso que a gente tem. Ok. Repara que quando a gente coloca aqui essa seta em cima de campo elétrico, é para indicar que isso daqui é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem três características: módulo, direção e sentido. Como é que você calcula o módulo do campo elétrico? O módulo do campo elétrico ele vai ser dado como o módulo da força elétrica dividido pelo módulo da carga elétrica. Só isso, bem tranquilo. Então, o valor do campo elétrico vai ser o valor dessa força elétrica dividido pelo valor da carga. Tá. Mas eu quero que você perceba que o que a gente tem então, olha para essa equação, força elétrica igual a campo elétrico vezes a carga. A gente tem aqui um vetor sendo igual a um vetor vezes um número. Cara, se liga só, se liga nisso aqui, que isso daqui é fundamental para tu entender. Vamos supor que a gente tem aqui um vetor, uma seta, tá? De tamanho 2. E eu multiplico isso daqui por 2. Qual vai ser o resultado disso? O resultado disso é uma seta de tamanho 4. Beleza. Qual seria a diferença se ao invés de eu multiplicar por 2, se eu multiplicasse por menos 2? Se eu multiplico por menos 2, o meu resultado ele vai ter que ser, de novo, um vetor, só que agora no sentido oposto. Porque isso é o que significa um vetor negativo. É um vetor no sentido contrário. Ou seja, olha o que a gente está construindo. Se você pega um vetor e você multiplica por um número, o seu resultado é um vetor de mesma direção. Se esse número é positivo, o seu resultado é um vetor, além de mesma direção, de mesmo sentido. Mas agora, se esse número é negativo, você tem aqui um vetor, o resultado, como sendo um vetor de mesma direção, porém sentido oposto. Então perceba que o campo elétrico é um vetor e a gente multiplica pela carga, que é um número. E o nosso resultado é a força elétrica, que é um vetor. Então, esses dois vetores têm que ter mesma direção, o que significa que a direção do campo elétrico é a mesma da força elétrica. Ok? Então, ó, mesma da força elétrica. E o sentido? Aí depende do sinal da carga. E a gente tiver uma carga positiva, então a direção, o sentido do campo elétrico é o mesmo da força elétrica. Se a carga for negativa, aí o sentido é o oposto da força elétrica. E como é que vai ficar a unidade desse cara? Bom, unidade de campo vai ter que ser a unidade de força dividido por unidade de carga. Força é dada em newtons, carga é dada em coulomb. Newton por coulomb vai ser a unidade do nosso campo elétrico. Perfeito. Mas se a gente estiver falando especificamente para cargas pontiformes, o que a gente tem? A gente tem essa força elétrica podendo ser dada como a lei de Coulomb. A lei de Coulomb foi o que a gente viu na última aula, a primeira parte dessa eletrostática. De modo que o valor do campo vai ficar sendo o valor da força elétrica, repara, dividido pelo módulo da carga. Como que era dada a força elétrica pela lei de Coulomb? A lei de Coulomb era dada como módulo, valor de K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido por D ao quadrado. Quando a gente dividir aqui embaixo por módulo de Qzinho também, acho que você já percebeu que esse módulo de Qzinho, ele vai cortar fora, né? E aí, com isso, a gente vai ficar com o valor do campo elétrico sendo igual a K módulo de Qzão dividido por D ao quadrado. Ok, muito bem. Eu quero que você perceba o que isso daqui está dizendo para a gente. Isso aqui está dizendo para a gente que o campo elétrico só depende de Qzão. E isso tem que fazer sentido para você, senão você não entendeu minha analogia aqui. Olha para cá, na mecânica.
eu te pergunto, quem é que produz o campo gravitacional? Não é a Terra? A Terra que produz a gravidade. Tem alguma massa aqui ou não? Tem gravidade aqui. Não importa se existe essa massa invisível aqui. A gravidade ela vai estar aqui, porque ela é só produzida pela Terra. Ou seja, quem é que produz o campo elétrico? É a carga Qzão. Não importa se tem uma carga Qzinho aqui. Essa carga Qzão produz um campo elétrico no seu entorno. Então o campo elétrico só deve mesmo depender de Qzão. Faz sentido? Acho que faz, né? Com isso, eu quero te dar agora a orientação do campo elétrico, porque agora a gente já tem todo o embasamento teórico para isso. Acompanha aqui comigo. Vamos supor que a gente tem aqui uma carga positiva e eu vou colocar próximo dessa carga duas outras cargas, uma positiva, uma negativa. De modo que, pensa comigo, se eu tenho aqui carga positiva na presença de positiva, o que a gente observa? A gente observa uma repulsão entre elas, o que significa que essa carga aqui, ela sofre uma força elétrica para cima. Agora, por que essa carga sofre uma força elétrica? Porque nessa região existe um campo elétrico. Para onde? Se a carga é positiva, campo elétrico e força elétrica tem que ter mesma direção e sentido. Ou seja, nessa região existe aqui um campo elétrico também voltado para cima. Então a gente vai ter um campo elétrico nessa região para cima. Quem é que produz esse campo elétrico? É essa carga maior, carga positiva. Tá entendendo? Beleza. Se essa carga é positiva, ela vai fazer uma força nessa carga negativa de atração. O que significa que sobre essa carga negativa atua uma força também para cima. Então a gente vai ter aqui uma força para cima devido à atração entre a carga positiva e negativa. Beleza. Então tá aqui, ó, força elétrica. Agora, por que essa carga negativa sofre uma força aqui? Porque nessa região existe um campo elétrico. Um campo elétrico para onde? Se essa carga é negativa, então o campo elétrico tem sentido oposto ao da força elétrica. O que significa que vai ter um campo aqui para baixo. Gerado por quem? Gerado por essa carga maior. Então essa carga gera um campo elétrico nesse formato. Pensa comigo então. Se acima dessa carga tem um campo para cima, toda essa região aqui para cima vai ter um campo voltado para cima. E abaixo da carga? Abaixo da carga tem um campo aqui para baixo. Ou seja, perceba que é um campo que está saindo dessa carga, né? Então, se a gente projetar isso para todos os lados, aqui para a direita vai ter um campo voltado para a direita, aqui para a esquerda vai ter um campo voltado para a esquerda, aqui, mais inclinado, ó, um campo nessa direção e sentido, aqui um campo nessa direção e sentido, aqui nessa direção e sentido, e aqui nessa direção e sentido. Então, cargas positivas geram um campo elétrico saindo delas. É um campo elétrico que a gente vai chamar de um campo, escrever aqui para você, divergente dela. É o famoso, é um campo para fora. Ok? Então, isso daqui foi para a gente perceber como é que se dá o campo elétrico de uma carga positiva. E eu quero que agora a gente faça exatamente a mesma coisa, só que por uma carga negativa. Pensa comigo. Se eu coloco aqui, na presença dessa carga negativa, uma carga positiva, a gente já sabe que os opostos se atraem. Se os opostos se atraem, sobre essa carga aqui, a gente vai ter uma força elétrica voltada aqui para baixo.
Então, uma força elétrica voltada aqui para baixo só vai ser dada porque nessa região existe um campo elétrico. Para onde aponta o campo elétrico? Uma vez que essa carga é uma carga positiva, campo tem que ter mesma direção e sentido da força. Logo, nessa região, atua um campo elétrico voltado para baixo. Ok. Se a gente coloca agora uma carga negativa, é porque na presença de outra negativa aqui, ela tem que sofrer uma força de repulsão. Uma força de repulsão é uma força voltada para baixo, o que significa que essa carga sofre uma força para baixo, porque nessa região tem que existir um campo elétrico. E uma vez que essa carga daqui é negativa, esse campo elétrico tem que ter sentido oposto à força. Ou seja, ele tem que ter aqui um sentido voltado para cima. Quem que gera esse campo elétrico? É exatamente esta carga aqui, essa carga negativa. O que significa que acima dela, ela gera um campo para baixo, ou seja, um campo voltado para ela. E abaixo dela, ela gera um campo para cima. Novamente um campo voltado para ela. O que isso significa? Que as linhas de campo estão entrando nessa carga, ou seja, aqui à direita, à esquerda dela, a gente vai ter um campo voltado para a direita, da mesma forma que à direita dela vai ter um campo voltado para a esquerda, ou seja, sempre entrando nela. Se a gente for desenhar no entorno dela todo, vai ter sempre esse campo entrando na carga. E aqui. Então, esse daqui é o campo elétrico gerado por uma carga negativa. Se a outra, que era uma carga positiva, gerava um campo divergente para fora, aqui, que é uma carga negativa, a gente vai ter um campo que é um campo convergente. É o famoso para dentro. Então, é um campo que é voltado para dentro da carga negativa. Pegou a ideia? O que eu quero que você tire daqui? Cargas positivas geram campo saindo dela, cargas negativas geram campo entrando nela. Isso daqui é o importante. E com isso, eu posso te explicar agora um outro conceito chamado de potencial elétrico. Nesse momento, eu preciso que você pare de mexer nesse celular, preciso que você preste atenção em mim, porque esse daqui é um conceito que muita gente tem dificuldade de entender. E, de fato, não é um conceito trivial, é um conceito meio abstrato. Mas que, se você focar aqui comigo, dá pra gente levar isso. Quando foi que a gente comentou sobre potencial? Foi quando a gente falou de energia potencial. E a gente já viu duas. A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Eu quero que você relembre essa nossa aula. Essa nossa aula foi a aula de trabalho e energia, né, dentro dessa playlist. A gente comentou que quando que existe uma energia potencial gravitacional? Quando a força gravitacional tivesse potencial, tivesse capacidade de realizar trabalho. A ideia é essa. Aqui vai ser mais ou menos a mesma ideia. E aí eu quero que você pegue aqui, traga da mecânica a energia potencial. No caso, a energia potencial gravitacional, que é a relação que a gente está fazendo o tempo todo. Então, quando que eu tenho energia potencial gravitacional? Quando eu coloco o corpo numa posição, energia potencial associada à posição. Quando eu coloco o corpo numa posição em que a força gravitacional, ela tem potencial, ela tem capacidade de realizar trabalho. Para uma força realizar trabalho, ela tem que promover deslocamento. Então, se eu coloco o corpo aqui
e ele cai, é porque a força gravitacional está puxando ele, promovendo o deslocamento, logo a força gravitacional tem capacidade de realizar trabalho. Então preciso colocar ele em certa altura, né? De modo que a energia potencial gravitacional, a gente sabe que ela é escrita como sendo mgh. Agora, quais são as características necessárias para que essa força consiga ter capacidade de realizar trabalho? Por que eu estou perguntando isso? Cara, porque esse nome potencial significa isso. Se eu falo que você tem potencial de passar no vestibular, não necessariamente significa dizer que você vai passar, mas que você tem as características necessárias para isso, você tem capacidade de. Então, ter uma energia potencial é ter todas as características necessárias para a realização do trabalho. Nesse caso aqui, quando eu pego uma massa, aonde que eu preciso colocar ela para que se tenha as características necessárias para que a força-peso ela possa realizar trabalho? Cara, precisa ter altura e precisa ter gravidade. A esse produto, gravidade vezes altura, ele ganha um nome, isso daqui é chamado de potencial gravitacional. E esse potencial gravitacional é só jogar a massa do outro lado. Fica sendo a energia potencial gravitacional dividido pela característica que o corpo tem de adquirir esse tipo de energia. Então, o potencial gravitacional é a energia potencial gravitacional dividido pela característica que o corpo tem de adquirir essa energia. O que vai ser então o potencial elétrico, que a gente vai utilizar a letra V? Vai ser a energia potencial elétrica dividido pela característica que o corpo tem de adquirir essa energia. A gente já viu que o análogo à massa na eletricidade é a carga. Então, o potencial elétrico ele é a energia potencial elétrica dividido pela carga do corpo. Logo, o que vai ser a energia potencial elétrica? Aí ficou fácil, né? A energia potencial, vou chamar só de EPE. Energia potencial elétrica. Ela vai ser o potencial elétrico vezes a carga elétrica. Só jogar para o outro lado. Ok? Espero que ok. E com isso eu te pergunto, quais serão as unidades disso daqui no sistema internacional? Cara, no sistema internacional a energia, tu já sabe, é o joule. O que significa que o potencial, uma vez que a energia é sob carga, tem que ser a unidade de energia, joule, dividido por unidade de carga, que é o coulomb. E isso daqui ganha um nome, isso aqui vai ser chamado de volt. Então o potencial ele é dado em volt e a gente representa pela letra V minúsculo. Importante, para cargas pontiformes, a gente tem esse potencial sendo dado como K vezes Q dividido por D. Mas, João, de onde que veio isso? Isso daqui, infelizmente, a nível de ensino médio, eu não consigo te demonstrar. Esse aqui eu vou pedir só para você confiar em mim. Pode ser? Então, o potencial elétrico ele é dado por KQ dividido por D. Para cargas pontiformes. E, com isso, a energia potencial elétrica ela vai ficar sendo esse potencial vezes a carga, ou seja, KQzão sobre D vezes Qzinho. Então, KQQ sobre D. Então, isso daí não era força elétrica? Não, existem aqui duas diferenças, tá? Primeiro, a força elétrica ela era dividida por D ao quadrado. Segundo, entrava um módulo. Por quê? Eu quero que você perceba aqui as duas diferenças que a gente tem entre potencial e energia e campo elétrico e força elétrica. Tanto potencial quanto energia não são grandezas vetoriais, são grandezas escalares.
Logo, aquela conversa que a gente teve de entrar um módulo, tanto no potencial quanto na força, porque uma força negativa ou um campo negativo só indica para onde está apontando aquele vetor, aqui isso não ocorre. Porque aqui você não aponta para lugar nenhum, uma vez que isso daqui não são grandezas vetoriais, tá? São grandezas escalares. O que significa que elas podem ser positivas e negativas. Você pode ter potencial negativo, você pode ter energia potencial negativa. Dependendo. Potencial negativo vai vir de uma carga negativa e a energia negativa vai vir da combinação entre duas cargas, se elas vão ter mesmo sinal ou sinais opostos. Ok. E eu quero que você perceba que, além de não ter o módulo aqui, as distâncias não estão elevadas ao quadrado. Aqui é apenas inversamente proporcional à distância, tá? Então, essas são as duas diferenças. E com isso, eu consigo agora explicar um negócio chamado de superfície equipotencial. O que é isso? Cara, vamos supor que eu tenho aqui uma carga elétrica, tá? E essa carga elétrica, por exemplo, positiva. Se eu pegar aqui uma distância, sei lá, cara, 10 centímetros dela, como é que eu calculo o potencial? Kq dividido pela distância de 10 centímetros. E se eu pegar aqui do lado a mesma distância de 10 centímetros, como é que eu calculo? Kq dividido pela distância de 10 centímetros. Concorda comigo que esses dois pontos têm então o mesmo potencial porque eles estão à mesma distância? E com quantos pontos isso vai acontecer? Infinitos pontos no entorno dessa carga. Ou seja, eu consigo traçar aqui, infinitos pontos que vão resultar em uma circunferência ou, se a gente olhar tridimensionalmente, em uma esfera que possui o mesmo potencial. Então, se a gente tem aqui uma esfera, a gente tem toda uma superfície esférica que tem o mesmo potencial. A gente vai chamar isso de uma superfície equipotencial. Eu consigo pegar outra superfície equipotencial, talvez aqui, um pouquinho maior, só que com um raio maior, né? E aí, com isso, essas superfícies vão ter o mesmo valor? Claro que não. A gente já viu que o potencial é inversamente proporcional à distância, o que significa que aquela mais perto da carga tem maior potencial. Vamos dar valores? Vamos supor que essa primeira tenha, sei lá, 100 volts. Vou ver aqui assim. 100, vou puxar uma setinha. Vamos supor que essa daqui seja de 100 volts. Então essa segunda aqui, ela tem que ser menor, sei lá, 80 volts. Faz sentido? Beleza. E com isso, eu gostaria de agora, vou botar aqui o campo elétrico dessa carga. Vou puxar lá de cima, vou fazer aqui um corte e já volto em um minuto. Opa, e apareceu aqui o campo elétrico gerado pela carga positiva. Lembra que era um campo saindo dela? Um campo que a gente chamou de um campo divergente? Beleza. Então a gente tem esse campo elétrico aqui. Eu quero que você perceba aqui duas coisas, tá? Em qualquer local, se a gente for analisar, a superfície equipotencial e o campo elétrico estão formando 90 graus entre si. Por quê? Porque o campo elétrico tem essa direção radial e a direção radial faz 90 graus com a superfície esférica. Então, o campo elétrico sempre é perpendicular à superfície equipotencial. E isso já é uma observação que eu quero colocar aqui. O campo elétrico é perpendicular à superfície equipotencial. Deixa eu trazer as minhas observações aqui para baixo, para dar espaço aqui para eu ficar aqui do seu lado. Com isso, eu queria que a gente pensasse aqui agora a mesma coisa para uma carga negativa. Tá? Para essa carga negativa, repara só, a gente vai ter aqui uma superfície equipotencial, uma outra superfície equipotencial. Qual é a diferença aqui? Como a gente comentou, uma carga negativa, ela vai ter um potencial negativo. O que significa que essa daqui vai ser de, por exemplo, menos 100 volts. E essa daqui vai ser de, por exemplo, menos 80 volts.
E novamente eu vou trazer agora o campo elétrico dessa carga. Já volto, você vai ver aqui, ó. Já. Pá, vai estar aqui. Não falei que já estaria aqui? Pronto. Então, novamente, né? O campo elétrico fazendo 90 graus com a superfície equipotencial, ótimo, tinha que ser, foi o que a gente falou, mas eu quero que você perceba agora uma segunda semelhança aqui. Na carga positiva, o campo elétrico ele aponta de dentro para fora, ou seja, apontando da de 100 para de 80 volts, da maior para a menor superfície equipotencial. Na carga negativa, ele aponta de fora para dentro, então ele está apontando da de menos 80 para de menos 100 volts. E repara que menos 80 é maior do que menos 100. Então, novamente, da maior para a menor superfície equipotencial. E essa é a segunda observação que a gente vai botar. O campo elétrico sempre aponta da maior para a menor superfície equipotencial. Ok? Então, superfície equipotencial é aquela superfície onde todos os pontos possuem exatamente o mesmo valor de potencial. Ok. Com isso daqui, a gente já consegue agora introduzir aqui algo que vai ser fundamental para quando a gente for falar da eletrodinâmica. Eletrodinâmica, a partir da próxima aula, é o tema mais recorrente do Enem. Então, presta atenção nisso daqui. Se liga só. Trabalho da força elétrica. E, novamente, eu vou te explicar dentro da mecânica para poder trazer essa ideia. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos supor que a gente tem um corpo, tá? De modo que esse corpo ele se encontra aqui, ó, na posição A, e eu vou deixar ele cair até essa posição B. Acho que você vai concordar comigo que no momento que esse corpo estava aqui na posição A, ele tinha uma altura, de modo que essa altura eu vou chamar de uma altura H. E ele vai cair até essa posição B, que possui aqui uma altura que eu vou chamar de HB. Logo, esse cara está se deslocando uma altura aqui que eu vou simplesmente chamar de H. E é claro, você já percebeu que esse H é a diferença, né, entre HA e HB. Ok. Como é que a gente calculava o trabalho da força-peso? Eu quero que você lembre que o trabalho da força-peso ele pode ser positivo ou negativo da força-peso vezes a altura que o corpo se desloca. Quando que seria positivo? Positivo quando a força-peso ajudasse no deslocamento, ou seja, quando o corpo caía. Negativo quando a força-peso atrapalhasse no deslocamento, quando o corpo subia. Então, o trabalho dessa força-peso, nesse caso que o corpo está caindo, vai ser positivo desse valor de P vezes H. Mas quem é esse H? Como a gente comentou, é a diferença entre HA e HB. Como é que calcula a força-peso? Força-peso a gente calcula como sendo mg. Então a gente fica com o trabalho da força-peso como sendo mg, que multiplica HA menos HB. Para a gente fazer essa multiplicação aqui, a gente precisa fazer essa distributiva, né? Ficando com o trabalho da força-peso sendo mg HA menos mg HB. E o que é mgh? mgh é energia potencial gravitacional. Então, o trabalho da força-peso está sendo escrito como a energia potencial gravitacional inicial menos a energia potencial gravitacional final. E eu quero trazer direto disso. Por quê? Porque o trabalho da força elétrica vai ser exatamente isso. Ó. O trabalho da força elétrica vai ser a energia potencial elétrica inicial menos a energia potencial elétrica final.
E como é que a gente calcula a energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica era o potencial elétrico. Nesse caso aqui, inicial vezes a carga, né? Menos o potencial elétrico aqui final vezes a carga. Repara que essa carga, então, a gente pode colocar em evidência e a gente vai ficar com o trabalho da força elétrica sendo a diferença entre o potencial inicial e final vezes a carga. E essa diferença entre os potenciais inicial e final, a gente vai chamar exatamente disso. A gente vai chamar de diferença de potencial. Essa diferença de potencial, vamos chamar de DDP, ela vai ser dada pela letra U. Então isso aqui é a diferença de potencial, U. E com isso a gente pode escrever que o trabalho da força elétrica ele vai ser a diferença de potencial U vezes a carga elétrica aqui. Tá bem? Trabalho da força elétrica é o quê? U vezes Q. Não o quê? Tá. Então, o trabalho da força elétrica é U vezes Q. Algo que eu já quero que você pegue aqui de ideia. Tá? Para que uma carga possa se movimentar, é necessário uma força elétrica sobre ela. Então, uma força elétrica só promove deslocamento, ou seja, só realiza trabalho, quando houver diferença de potencial. Cargas elétricas se deslocam quando houver diferença de potencial. Esse daqui vai ser o nosso princípio para a eletrodinâmica, que é o tema mais recorrente do Enem, importantíssimo. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, finalmente, a gente vai falar aqui sobre o campo elétrico uniforme. Vamos lá. O que é um campo elétrico uniforme? Aquele que mantém todas as suas características constantes em todo o espaço. Não entendi, João. Campo elétrico é uma grandeza vetorial e toda grandeza vetorial tem 3 características: módulo, direção e sentido. Campo elétrico uniforme é aquele que mantém essas 3 características iguais em qualquer ponto do espaço. De modo que direção e sentido é fácil, né? É só botar tudo sempre para o mesmo lado. Mas como é que eu represento graficamente, ou seja, como é que eu represento desenhando, que em todos os pontos aqui esse campo tem a mesma intensidade? Repara que essas linhas elas estão igualmente espaçadas. Sempre que isso acontecer, eu terei aqui um campo de mesma intensidade em toda a região do espaço. Se eu quisesse representar uma região que fosse de um campo mais intenso, se eu tivesse aqui um campo mais intenso, então eu teria essas linhas menos espaçadas. Por exemplo, se eu tivesse essa região aqui, ó, com mais uma linha de campo, repara que o espaçamento aqui é menor do que os demais. Então aqui eu tenho um campo elétrico mais intenso. Pegou a ideia? Não é o caso. Aqui o campo elétrico ele é uniforme, por isso ele tem que ter sempre mesma direção e sentido e as linhas igualmente espaçadas. Isso vai ser o campo elétrico uniforme. Fechou. Como que você produz isso? Cargas pontiformes não produzem campos elétricos uniformes. Afinal, ela produz campo saindo ou entrando, dependendo se a carga é positiva ou negativa. E repara que saindo, cada ponta aponta numa direção. Isso não pode ser um campo elétrico uniforme nunca. Então, com placas, então você tem uma placa carregada, uma positiva, uma negativa, saindo do positivo, entrando no negativo. Isso vai ser um campo elétrico uniforme. Se a gente chegar e colocar uma carga elétrica aqui, por exemplo, positiva, sobre ela vai atuar uma força para onde? Cara, você pode pensar aqui de 3 formas diferentes. Você pode pensar que se ela é positiva, ela vai ser atraída pelo negativo e por isso ela vai sofrer uma força voltada para a direita. Se ela é positiva, ela vai ser repelida pelo lado positivo e por isso também sofre uma força para a direita. Ou você ainda pode pensar, se ela é positiva, força tem que ter a mesma direção do campo e por isso, como o campo está para a direita, a força está para a direita.
Se essa carga, então, está livre para se movimentar, o que vai acontecer é que ela vai se deslocar, né? Vai se deslocar, sei lá, uma distância D aqui qualquer. E aí ela se deslocando uma distância D, essa força está realizando trabalho. Como é que fica aqui? Cara, a gente já viu que o trabalho de uma força constante, por que constante? Porque se força elétrica é E vezes Q e o E aqui é constante, essa força é constante. Então, o trabalho de uma força, quando é constante, pode ser calculado como sendo FD vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Eu quero que você perceba que, nesse caso, força está para um lado, o deslocamento está para o mesmo, então aqui a gente tem o cosseno sendo o cosseno de zero, que vale 1. E o trabalho, nesse caso daqui, vai ser o trabalho da força elétrica que a gente quer calcular. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a própria força elétrica vezes o deslocamento. Ficamos aqui, ó, cosseno sendo igual a 1. Só que o trabalho da força elétrica é o quê? O trabalho da força elétrica é o quê? Afirmei, não perguntei. Isso daqui vai ser igual à força elétrica, que é calculada como sendo E vezes Q, multiplicado aqui pela distância. Como apareceu carga dos dois lados, a gente vai ter aqui a relação que U pode ser calculado como sendo E vezes D. O que é U? U, como a gente comentou, é a diferença de potencial. Então, a gente tem uma diferença de potencial sendo calculado como sendo E vezes D. Agora, algumas observações. O que é diferença de potencial? Se eu traçar aqui, quero traçar aqui superfícies equipotenciais, tá? Lembra, a superfície equipotencial sempre perpendicular às linhas de campo. Se eu tenho aqui as linhas de campo na horizontal, a minha superfície equipotencial ela tem que ser na vertical. Vou desenhar essa superfície de verde. Uma superfície equipotencial. Opa! Vou desenhar aqui outra superfície equipotencial e mais outra superfície equipotencial. Se eu digo que essa superfície equipotencial, a primeira tem um potencial V1, a segunda tem um potencial V2 e a terceira tem um potencial V3. Qual que deve ser maior? Lembra que a gente comentou que o campo vai sempre dar maior para menor superfície equipotencial? Então V1 é maior do que V2, que é maior do que V3. Beleza. A diferença entre essas superfícies equipotenciais vai dar uma diferença de potencial. E isso pode ser calculado como sendo E vezes D. É importante aqui a observação de que essa distância necessariamente tem que ser paralela ao campo. Então, o campo tem que ser paralelo à distância. João, por quê? Porque se a gente pegar uma distância na vertical, repara, se eu subo aqui numa mesma vertical, eu estou na mesma superfície equipotencial, não tem diferença de potencial. Então, essa distância é sempre a distância paralela ao campo. Você calcula a diferença de potencial entre duas superfícies equipotenciais, sendo o valor do campo vezes a distância paralela ao campo, ou a distância perpendicular a essas superfícies equipotenciais. Perfeito? Então, pessoal, sei que foi muito conteúdo na aula de hoje. Não é uma aula simples em termos de conceito. Então, se ficar alguma dúvida, pode botar aqui embaixo, eu vou te responder. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos conforme eles forem saindo. Compartilhe esse vídeo com quem vai fazer vestibular ou com quem precisa daquele reforço em física. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.